Suzana, você foi brilhante agora nessa última frase que você disse, né? É uma lei que está dirigida aos homens para que eles exerçam o poder, né? Então, isso a gente não pode perder de vista, né? Porque a lei de alienação parental veio com um lobby muito forte de que ela vem para proteção da criança. E muita gente, quando a gente fala de revogação, diz assim, ai, coitadas das crianças, vão perder a proteção. Não vai perder nada, porque está tudo lá no ECA. Exatamente. Está tudo no ECA. Não precisava, inclusive, isso é um fator de inconstitucionalidade, porque é uma duplicidade, né? E a gente não tem justificativa, né, para essa lei. Exatamente. Afora, né, porque muitas das justificativas também, né, vão dizer, porque a gente sabe, né, que a síndrome de alienação parental não existe, né, não é reconhecida, é uma pseudociência, e a gente vê hoje esse movimento de querer separar, né, não, mas tem a síndrome e tem a alienação, e são coisas diferentes, né, toda aquela questão da linguagem, da manipulação da linguagem. Só que o que sustentaria o argumento dessa lei é que o afastamento, né, com o genitor alienado seria uma violência tão grave quanto uma possível violência sexual ou uma possível violência. Exatamente. Só que o que sustentaria esse argumento é dizer que existe, então, uma síndrome de alienação parental. Porque o simples conflito ele não pode ser comparado a uma violência tão grave quanto uma violência sexual. Então, a retórica que sustenta é de que existe uma consequência dessa violência psicológica da alienação parental tão grave que ela pode ser comparada a essa possível... e por isso que, né, a gente não pode pensar, tem que separar antes, tem que descobrir se é mesmo. Só que não existe a síndrome de alienação parental, né? Não existe alienação parental. Então, é um argumento que ele não se sustenta em si. Bom, se vocês mesmos, defensores, estão admitindo que não existe, porque agora a gente já fala mais disso, né? A gente tem todos os relatórios, né, que falam não existe síndrome de alienação parental, a gente tem os órgãos, né, que já falaram não existe, não usem essa terminologia. Então, a gente já tem isso, então eles vão mudar e dizer, não existe, mas existe alienação parental. Bom, mas mesmo se existisse, a gente pode comparar isso à possibilidade dessa criança estar sofrendo uma violência sexual ou dessa mãe, né, dessa criança tá vendo a mãe sofrer violência, né? Quantos casos a gente tem da mãe que na entrega dos filhos para uma visita é assassinada na frente dos filhos? Exatamente. Então, essa é uma comparação que ela não existe, ela é só uma retórica que ela vai sendo circular para fazer as pessoas se perderem nesse pensamento, mas que, na verdade, ela não se sustenta, né? E aí, de novo, como a gente vê que realmente essa legislação, né? Porque a gente tem, quem são os operadores do direito também? Quem são que estão aí? São, enfim, os homens também, que tá todo mundo defendendo essa casta, né? A gente está falando por isso que é tão complicado, né? A gente precisa revogar a lei, mas a gente precisa estar nessa luta não vai terminar, né? Não. Mas a gente vê que, por exemplo, um processo, né, de uma, por exemplo, uma denúncia de abuso, ele vai ser levado ali de investigar, e tem toda uma questão, isso você vai saber dizer muito mais do que eu, né, com essa dificuldade da prova efetiva, porque é difícil de deixar rastros, de deixar marcas, né, tem toda essa complicação, enquanto que a denúncia de uma alienação parental, por ela, na verdade, não existir, né? Ser uma simples acusação que nem existe, não tem como provar uma coisa que não existe, né? Ela basta a palavra do homem. E aí a gente vê que
a gente tem dois processos correndo simultaneamente, e quando existe essa, por mais que o processo por exemplo, da investigação de um abuso sexual esteja rolando, e ele vai rolar em instâncias, e não sei o quê, e já perdeu a prova, e já perdeu o laudo, e já mudou tudo, a gente tem a guarda revertida. E essa criança está lá, na casa do abusador. Porque com a alienação parental é assim. Porque não tem... Como é que você vai investigar o quê? É a palavra. É a palavra. É a palavra do homem. E tudo, a partir do momento em que o juiz, né, ou o perito disser que é alienação parental, tudo que for feito vai reforçar a ideia de que é alienação parental. Isso. Porque cada vez que a mulher disser, não, mas não é assim, mas ele... Isso reforça, ela não tem como sair. É. Armadilha. Não tem como sair dali. Não tem. Você prova que não está praticando alienação parental. Pois é, não tem como provar. E esse ponto que você tocou é muito importante, porque, na verdade, não há lugar para o contraditório. Quando entra a alienação parental, fechou. Lacrou, como se diz agora. Está lacrado, né? Não tem saída. Não, né? Ou a mulher retira a sua denúncia, e aí é isso, ela silencia. Ou acabou. Então, é muito, não queria dizer curioso, porque é cruel, né? Você pensar que uma mãe querer evitar, não vou nem falar se houve ou não houve, mas querer evitar o contato de um filho com o seu pai é de tamanha periculosidade que as mães homicidas, aquelas que mataram, aquelas que traficaram, aquelas que assaltaram, né? Uma mãe que está apenada, cumprindo a sua sentença, né, na prisão, ela tem direito de conviver com seus filhos menores. E a mãe alienadora acabou. Não vê mais a criança, não pode saber de nada, não pode, sabe? Não pode nada, né? Acabou, fechou ali. Então, essa coisa, né? Não tem síndrome de alienação parental, porque à medida que a gente vai desfazendo, vão, sabe, armando, né, novas emboscadas. Então, não tem, porque a lei de alienação parental é uma grande emboscada jurídica. Exatamente. Né? É tudo agora, feito para pegar. Exatamente, para pegar na esquina. Então, não tem síndrome de alienação parental, mas tem alienação parental. Isso é equivalente a você dizer, não existe síndrome gripal, mas existe gripe. O que você está dizendo? Pelo amor de Deus, vamos ter um pouquinho de bom senso, né? A semântica não deixa espaço para você dizer que não tem a síndrome de alienação parental, mas existe alienação parental. Não, né? É a mesma coisa da síndrome gripal e da gripe. Mesma coisa, né? Então, é preciso a gente prestar atenção, porque isso passa, feito um motor, né? E vai triturando a cabeça da gente todos os dias, né? E aí você tem crianças que são afastadas da mãe, você tem, por exemplo, a lei da alienação parental sendo aplicada com a mãe grávida. Ela já é acusada de alienação parental. Com a mãe de bebê mamando, bebê de meses. Como é que uma mãe pode fazer a cabeça para a criança não gostar do pai, quando a criança não adquiriu a linguagem? Né? E isso é aceito. Tem um caso aqui no Brasil em que esse caso, quando eu fiquei sabendo, achei muito chocante. Ele é muito também simbólico nesse lugar que essa lei ela tira da criança também esse lugar como um indivíduo pensante também, né? Que tem uma crítica, porque a criança tem. Né? A criança não é totalmente
um boneco manipulável, um fantoche, né? Que é esse caso em que a mãe é assassinada pelo pai e as crianças, acho que elas assistem ou ficam sabendo, enfim, que o pai matou a mãe e elas começam a rejeitar o pai, porque elas assistiram, ouviram, enfim, né? Souberam que o pai assassinou a mãe. E aí a justificativa que a juíza dá, ou algo assim, é que, na verdade, as crianças estão recusando o pai porque a mãe falava mal do pai, né? Praticava alienação parental quando era viva. Então, uma mãe morta por feminicídio está sendo acusada de alienação parental. Então, você está tirando também está colocando essa ideia de que a criança não tem discernimento. Essas crianças estão recusando o pai porque elas sabem que o pai é um feminicida. Sim. Quer dizer, você sabe que seu pai matou sua mãe e você está recusando ele? Não é óbvio? Não. É porque a mãe falava mal do pai. Falava mal do pai, né? Então, olha os absurdos que vão acontecendo, né? É isso, é uma mãe grávida, é uma mãe morta. Morta, nem morta. Exatamente. Você me fez lembrar de um outro caso, né? De um lugar distante, mas que o pai matou a mãe e uma psicóloga daqui do Sudeste, para não dar muita pista, né? Fez um laudo pericial dizendo que a mãe foi morta pelo pai porque fazia alienação parental. Ela era culpada do pai ter matado ela. Tá? E distorceu todo o depoimento que o menino tinha falado. Ela nunca viu essas pessoas, ela não viajou para aquele lugar, nem ninguém de lá veio, e ela fez um parecer dizendo que o pai era inocente porque ele era vítima de alienação parental. Por isso, ele perdeu a cabeça e matou a mãe. A gente voltou para o crime passional, né? Existe uma defesa da honra. Da honra, né? E olha como é curioso, né? Voltando exatamente para isso, como que a gente anda um pouquinho para frente, né? E logo vai para trás, né? Quer dizer, a gente não tem mais, né, essa possibilidade, essa argumentação de crime passional, né? A gente tem a lei do feminicídio agora, né? Agora, mais recentemente, a gente tem a lei Maria da Penha. Esse ano, né, o STF proibiu totalmente, né, o uso dessa tese da legítima defesa da honra, mas aí eles vão encontrando outros caminhos, né, outras brechas, outras formas de fazer a mesma coisa acontecer. Porque, como a gente já tinha falado, né, a lei de alienação parental ela tem que ser revogada para ontem. Isso. Ela tem que ser revogada. Banida toda a tecnologia. Toda a tecnologia, mas esse trabalho que a gente vai ter que fazer ainda incessantemente, que é para tirar e mudar esse imaginário, né, de descredibilizar a palavra da mulher, né, de descredibilizar a palavra da criança. Porque essa lei toda, e esse uso, e essa facilidade que se dá, né, e que se acredita de que está acontecendo a alienação parental, ela é toda sintoma de uma sociedade que descredibiliza a mulher, que descredibiliza as crianças e que defende, né, o direito do homem exercer seu poder. Exercer seu poder é o prazer, né? Do jeito que ele quiser. Né? Eu queria só trazer uma parte aqui, que quando você estava falando, né, sobre quando que essa lei foi trazida, né, em 2018, 2008, foi apresentado o projeto. 2008 né? Foi o projeto. E aí é uma coisa que é assim, que eu gosto sempre de trazer para as pessoas, é que vem com essa ideia de que não, porque pode ser ela é feita tanto para o pai quanto para a mãe, ela é para defender criança, né? Isso às vezes se perdeu um pouco na lei, mas o projeto de lei, ele fala explicitamente em mãe. Isso, ele é escrito
com feminino e ele é masculino. escrito no feminino. Eu peguei aqui, que foi até uma fala que eu dei aqui numa outra mesa, em que tem um trecho, né? E ele fala, no trecho do projeto de lei, muitas vezes a ruptura da vida conjugal gera na mãe um sentimento de abandono, de rejeição, de traição, surgindo a tendência vingativa muito grande. Quando não consegue elaborar adequadamente o luto da separação, desencadeia um processo de destruição, de desmoralização e de descrédito do ex-cônjuge. Ou seja, isso está no projeto de lei. Isso deixa muito claro. Essa lei, a mãe. A mãe vingativa, é tudo no feminino. Né? Então, essa tentativa, depois de esconder da onde surgiu, da onde que vem, quais são os objetivos, né? E eu acho muito bom reforçar isso que você sempre fala, essa lei é muito bem utilizada, ela é utilizada exatamente para o fim... A que veio. A que veio, exatamente. Pois é, e o Gardner, voltando mais para trás ainda, o Gardner também... Todo mundo que defende a lei diz, não, o Gardner não tem nada a ver com isso. Não sei como, se foi ele que inventou, né? E no projeto de lei também fala sobre ele. Tem o nome dele, cita ele. E o que acontece é o seguinte, o Gardner, quando ele começou a fazer essa tese, não é teoria porque não tem cientificidade, mas essa tese dele, a ideia, né? Tese, eu posso ter uma tese de que a chuva... sai do chão e vai para a nuvem. Eu posso inventar uma tese dessa. Se eu vou provar ou não é outra coisa. Que a Terra é plana, né? Que a Terra é plana, né? Qualquer coisa desse tipo. Mas, então, a tese dele, ele tinha dado o nome de Síndrome da Mãe Maliciosa. O primeiro nome da alienação parental, da síndrome de alienação parental, foi Síndrome da Mãe Maliciosa. E aí ficou muito escancarado demais, aí ele veio com essa de alienação parental. E é muito bem pescado também, porque a alienação tem aquela conexão com os hospícios, né? O lugar dos loucos eram os hospitais de alienados, né? Quer dizer, alienação, alienadora, alienado, isso está dentro do nosso acervo minêmico, né? Porque é recente. Foi Pinel que soltou os doentes mentais, né? E que fez aquela revolução nos hospitais psiquiátricos. Mas, até então, né, eram os depósitos, os hospitais psiquiátricos eram depósitos de alienados. Né? Então, alienação tem a ver com loucura. A palavra alienação, o termo, é loucura, é relativo à loucura, né? À exclusão. Isso é muito interessante, eu não tinha feito essa conexão, achei muito interessante, porque, na verdade, até se você pensar também historicamente, o quanto que a história da loucura também, ela vem muito conectada à questão das mulheres, né? Sim. Toda a questão da histeria, né, das mulheres histéricas, das mulheres internadas, né? A gente tem um histórico de mulheres que eram internadas em hospícios por pedir separação. Isso. Né? Então, realmente, é todo... E a gente tem essa ideia, né, de pensar... Eu sempre gostei muito de história, né? Eu acho que é muito importante a gente sempre relembrar, porque a gente tem, às vezes, uma ideia de pensar, mas isso faz muito tempo. Mas essa lei não existe mais. Mas, para mudar um pensamento imaginário social... Né, uma cultura. É muito mais. Então, na verdade, todos os hospícios, a histeria, né, as mulheres internadas, isso foi ontem, né? Pensando aqui historicamente. Então, a gente acabou ali com um processo, né? Que a gente viu que estava errado, a gente terminou. Mas essa ideia, esse imaginário, essa cultura, terminou? Não terminou. Não. Né? E nessa linha da história, na história da loucura do Foucault, ele chama atenção para a evolução, né? Porque primeiro separaram-se os leprosos,
depois, eu acho que são os tuberculosos, e depois vêm os doentes mentais. Né? Então, que eram separados, porque os doentes mentais sempre foram separados, né? Não contamina, mas eles não estão no hospital geral. Você não interna nenhum distúrbio psiquiátrico no hospital geral. Pode ter o convênio que tiver, né? Mas não interna, não entra. Né? Eles são excluídos, eles são alienados. Né? Então, isso tudo tem conexões e tem coisas que ficam sedimentadas na mente da gente. Isso não é assim, não evapora. Né? É isso que você está dizendo. Foi ontem. Foi ontem. Né? E agora a gente está repetindo com outros termos, com outros subterfúgios, mas a história está se repetindo ali nessa diagnosticação de mulheres que não estão se submetendo, que estão falando, que estão denunciando, né, que estão querendo proteger, não estão querendo deixar que os homens façam o que quiserem, né, a seu bel prazer com os homens, essa ideia da propriedade, do homem que ele tem propriedade sobre os seus filhos e sua mulher. Né? Isso como se fosse um agronegócio, não é isso? Sim. É dele, não é isso? E aí, você falou de uma coisa que me lembrou também outra. Essa coisa do não deixar, né, da mulher lutar para proteger a sua prole. Né? Quando você falou atrás, né, que os homens abandonam os filhos, né, e fica por isso mesmo, mas na hora que você vê um filmezinho de uma mãe pegando um bebezinho e botando numa porta de alguém, nossa, tem que catar essa mulher, tem que matar, que coisa horrorosa. Mas os 69% dos pais daquelas crianças acometidas de microcefalia no Nordeste pelo mosquito da Zika foram embora. Largaram os seus filhos com doença grave, com doença de dependência permanente na mão das mães. E sumiram. Nenhum juiz foi atrás. Tem estudos que mostram, não precisa nem assim ser a anencefalia, né? Tem estudos que mostram até assim crianças com síndrome de Down ou com algum outro tipo de deficiência. O abandono paterno é enorme, né? Então, essa carga, ela recai sempre sobre as mulheres. E aí é uma outra coisa curiosa, né? Quando a gente pensa, né, o que é um discurso, como que o discurso dos defensores da LAP não se encaixa com a realidade, né? Porque a gente tem uma realidade, na verdade, de mães sobrecarregadas, de mães solo, né? De mulheres que... Imagina, se uma mulher mãe casada, ela já tem uma sobrecarga do trabalho de cuidado, né? A gente já sabe disso, isso é mais do que estudado, né? De como que esse trabalho de cuidado das crianças, mesmo numa relação de casal, ela recai mais sobre as mulheres, que dirá sobre as mulheres separadas. Você achar que uma mulher não quer só porque, né, só porque ela é má, ou qualquer coisa assim, ela não quer que o pai tenha contato com essa criança, né? Ela tem algum motivo ali, alguma coisa maior, né? Pelo menos de um lugar maior. Porque uma mulher, ela vai querer, uma mulher mãe, ela vai querer ter o momento dela para ir numa festa, para ver as amigas, né? Essa guarda compartilhada, quantas mulheres numa relação saudável não querem ter um pai presente? Sim. Um pai que fique com o filho para ela poder viajar, para ela poder ir para os lugares, né? Para poder ter uma vida. Mas não assim, um ex-marido que deixava ela com o olho roxo. Exatamente. E ela tem que entregar a criança na mão dele. Exatamente, é exatamente isso. Então, assim, para a mulher, né, se tudo, vamos dizer, né, que as mulheres, né, querem, de maneira geral, é um pai presente, ainda que separado, para ela não querer que esse filho nem veja, para ela fugir muitas vezes com essa criança,
algo muito grave está acontecendo. Exatamente. Né? Algo muito grave está acontecendo. Pois é. Suzana, suas últimas palavras. Vamos. Olha, mas é muita coisa, porque esse assunto aqui eu acho que vale, mas assim... A gente pode voltar. Pode, outras vezes, Joana. Tá bom. Mas assim, eu acho que, em primeiro lugar, vamos revogar essa lei, eu acho que todo mundo está aí, não precisa, né? Não precisa ter vivido isso na pele para lutar, porque isso é uma luta que deveria ser de todas as pessoas sensatas, né? Porque é uma defesa da infância, é uma defesa de mulheres em vulnerabilidade. E, então, assim, vamos revogar essa lei, vamos fazer pressão para os parlamentares para revogar essa lei e espalhar essa palavra e também lutar aí para mudar toda essa mentalidade, né? Para a gente possa acreditar, estudar, ouvir as pessoas, para que a gente não repita isso que não foi ensinado, né? De duvidar das palavras das vítimas, porque os números estão aí para mostrar a realidade. Né? São números muito, muito graves, né? Tanto de abuso quanto de feminicídio. E o fato de você não comprovar um crime não quer dizer que ele não tenha acontecido. Exatamente. Os números do último Fórum Brasileiro de Segurança Pública são alarmantes e, mesmo assim, são subnotificados. Né? Exatamente. Então, vamos acreditar na palavra da vítima, porque é o que a gente pode fazer e defender e dar apoio para mulheres. E criança não mente. Mulher não é invejosa, todas as mulheres não são invejosas, e criança não mente. É isso. Né? Obrigada, Ana. Obrigada a você, super obrigada. Até a próxima. Vou chamar você de novo, hein? Pode chamar, eu adorei, foi ótimo. Tá bom. Beijo. Tchau, beijo. Tchau.